Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos já na parte final. Não deu realmente para fazer os 8 capítulos. Então eu preferi pegar aqui a partir do 5º e algumas coisas do final, onde Geza Vermes vai narrar um sonho lindo que ele teve com Jesus. Então vamos a esse estudo para darmos por encerrada essa série, essa pequena série. Vamos lá? O Jesus dos Atos dos Apóstolos, ele já vem com outras denominações. Se nos distanciarmos, diz aqui o Geza Vermes, se nos distanciarmos da visão mística de João, que a visão de João era mística, totalmente mística, seu evangelho totalmente místico. Para vocês terem uma ideia, o episódio de Lázaro só se passa no Evangelho de João. Só para citar, o caso da mulher adúltera também só no Evangelho de João. E Geza Vermes nos diz o seguinte: se nos distanciarmos da visão mística de João, do divino Cristo, e do drama misterioso da salvação de Paulo, porque Paulo trabalhava toda a sua retórica, tudo o que ele falava, em cima da morte e ressurreição de Jesus e também em cima da parúzia, da volta dele. Há um episódio até em que Paulo vai para o Areópago em Atenas, o Areópago, eu não sei dizer bem direito, mas ele vai e ele tenta convencer aqueles gregos estoicos, epicuristas, platonistas, aqueles homens com uma visão muito adiantada da vida, da doutrina de Jesus. E vai tudo muito bem, mas quando chega na morte e ressurreição, os gregos se afastam e deixam Paulo falando sozinho. Porque essa é uma das coisas mais difíceis de compreender na doutrina cristã. Então, muito bem. O drama misterioso da salvação de Paulo, tão familiares àqueles cuja imagem de Jesus é condicionada pelo cristianismo tradicional, e olharmos, em vez disso, para o modo como os primeiros adeptos do movimento de Jesus concebiam seu mestre crucificado, veremos que a nossa perspectiva sofrerá uma transformação colossal. Lembrando sempre que os Atos dos Apóstolos foi o primeiro dos livros evangélicos que saíram. Dentro da tradição, ele foi compilado e feito por Lucas, mas não há comprovação. Apenas se sabe que foi um médico quem escreveu os Atos dos Apóstolos. Então, em vez do Filho Eterno manifestado no tempo, no judeu do primeiro século por João, ou do Salvador agonizante ou ressurrecto, redimido e vivificando a humanidade de Paulo, nós encontramos nos Atos um profeta galileu, elevado por Deus à dignidade de Senhor e Cristo, depois de tê-lo ressuscitado dos mortos. Eu estou lendo um livro muito interessante chamado A História do Ateísmo. E ele diz o seguinte, que até hoje não se entende como é que a humanidade deixou as correntes filosóficas maravilhosas da época, tais como os epicuristas, tais como os cínicos, a escola dos cínicos, tais como a escola dos estoicos e tantas outras que ensinavam lições de vida formidáveis, para seguir uma loucura, entre aspas, como essa que Paulo sugeriu e que os Atos trouxeram para nós. A título
de comentário introdutivo, nós vamos dizer que os Atos dos Apóstolos formam a segunda metade de uma narrativa histórica que começa com a vida de Jesus no terceiro evangelho. O terceiro evangelho seria o de Lucas. Então, após ele escrever o terceiro evangelho, ele escreve, segundo a lenda, ele escreve os Atos dos Apóstolos. Ele era seguidor de Paulo, ele também não conheceu Jesus e ele narra coisas que os outros evangelistas não narram. O autor dos Atos retoma o fio deixado em Lucas, mas data a ascensão de Jesus em 40 dias mais tarde. Ambos os escritos são dedicados à mesma pessoa, um desconhecido Teófilo, que não se sabe quem foi. E Atos 1 qualifica o Evangelho de Lucas como o primeiro livro de Lucas, mas nós sabemos que não foi. É importante a leitura dos Atos dos Apóstolos. Passa muito batido em nossos estudos dos Evangelhos, mas é uma narrativa interessante para quem deseja conhecer melhor essas histórias. Eu não chamo história, mas é histórias acerca daqueles tempos. Atos fornecem um relato bastante detalhado sobre os progressos do movimento cristão desde cerca de 30 anos DC, depois de Cristo, até o começo dos anos 60, na Palestina e na Síria, onde os membros do novo grupo receberam pela primeira vez o nome de messianistas ou cristãos. Alega-se que o nome de cristãos também foi dado por Lucas, mas são conversas, não se sabe comprovadamente. Quando eu coloco essas coisas aqui para vocês, eu não estou duvidando de nada. Como uma estudiosa, e eu me considero modestamente uma estudiosa, eu tenho o dever de ficar aquém das paixões. Não ter paixão, dizer, não é verdade, é verdade. Não, eu quero saber, eu quero ouvir, eu quero ler, eu quero conhecer. Não me interessa até onde vai a coisa, se é verdadeira ou não. Eu quero aprender para chegar a alguma conclusão. Tanto o terceiro evangelho como os Atos são atribuídos pela igreja a Lucas, como já falamos, mas não contém nenhuma evidência direta disso. O primeiro testemunho de que um evangelho e os Atos tenham sido escritos por um médico de nome Lucas vem do assim chamado Cânon de Muratori. Esses cânons, e tem vários deles, estão todos no Vaticano, nos subterrâneos do Vaticano, às vezes acessível para algum pesquisador, historiador, exegeta, mas para o grande público, muito raramente. Então, vamos continuar aqui. Então, está lá essa referência, mas nós não temos certeza. Então, para seguir o padrão estabelecido por essa busca de Gesa Vermes pela imagem verdadeira de Jesus, para quem de fato ele foi, que começou em João e Paulo, continuando nos Atos, vamos fazer, através de Gesa Vermes, um exame dos títulos dados a Jesus, a Cristo, nos Atos dos Apóstolos. Nos Atos, nós devemos a eles o título, um novo epíteto de servo ou santo servo de Deus. Então, ele já foi Deus, o Verbo feito carne, ele já foi
o Filho de Deus ressurrecto e tendo voltado a Deus. E agora nós encontramos esse epíteto de servo de Deus, não é? Uma designação efêmera de Jesus que não permaneceu nos escritos posteriores do Novo Testamento. Esse é um título bíblico e pós-bíblico muito comum em Abraão, Moisés, Davi, etc. Nos manuscritos do Mar Morto, os profetas são regularmente referidos como servos de Deus, configurando isso um título honorífico, não é? Então, servo é um título honorífico que, todavia, não confere uma distinção única a seu portador. E numa oração atribuída a Pedro, aplica-se simultaneamente aos apóstolos e a Jesus. Agora, pois, Senhor, concede a teus servos que anunciam com toda a intrepidez tua palavra, enquanto estendes a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Então nós vamos ver que Jesus foi portador de vários epítetos ou símbolos ou nomes. Por exemplo, aqui, Filho do Homem e Filho de Deus. Essa nomenclatura tem causado muita confusão entre os religiosos, entre os cristãos novos, entre as pessoas que começam a conhecer a história. Porque parece indicar uma verdade final. E, entretanto, como já dissemos anteriormente em outros vídeos, todo judeu era filho de Deus, todo judeu era filho do homem, né? Os dois títulos mais elevados do Jesus de João mal se apresentam nos Atos. Então, o primeiro ocorre no clímax de um discurso, de um sermão, aparentemente é pronunciado por Estevão diante do grande sinédrio, quando ele diz: eu vejo céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita do Deus. De Deus. Do Deus não, de Deus. Né? E mais adiante, espelha a profecia feita por Jesus diante do sumo sacerdote. Mas doravante o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Isso está em Lucas 22, 69. E por aí vão as concepções dramáticas de Jesus, quando na realidade ele era um mestre galileu, um profeta galileu, um taumaturgo, um curandeiro, um exorcista, e ele era, sobretudo, um homem intensamente carismático. A igreja judaica tentou provar que Jesus era o Messias. Todos nós sabemos que os judeus esperam até hoje, segundo eu escuto falar, os ortodoxos e outros aí, até hoje eles esperam esse Messias que nunca veio para libertar Israel disso, daquilo outro. Israel libertou-se de várias coisas através dos seus atos jurídicos e de guerras. Foi assim que ele conseguiu estabelecer o Estado de Israel e muitas outras coisas. Bom, a melhor maneira, diz Gesa Vermes, de captar a imagem que os cristãos primitivos faziam de Jesus é reconstruir, evidentemente, os conteúdos e o estilo da sua pregação. Aqui vem o relato daquilo que eu falei no início, de Paulo pregando na Grécia, em Atenas, e ele estava num espaço aberto, como era costume dos gregos, e dali ele é conduzido ao Areópago e vai falar sobre
essa doutrina do Deus desconhecido. Há muitos anos, há muito tempo, os gregos tinham um altar para o Deus desconhecido. E eles faziam libações a esse Deus. Bom, então Paulo procura revelar àqueles intelectuais o seu evangelho sobre o Deus desconhecido, a qual eles, atenienses, os mais religiosos dos homens, tinham erigido um altar. Este Deus, disse-lhes ele, era o Criador do universo e de todas as nações. Ele desejava ser procurado e encontrado pela humanidade, e como corretamente perceberam os filósofos e poetas gregos, todo ser humano era fruto dessa divindade desconhecida. Até aí, os gregos foram aceitando essa imagem da doutrina que Paulo pregava. Ele era o Deus que morava no paraíso, não deveria ser confundido com estátuas feitas pelas mãos do homem em santuários terrenos. Bom, isso virou piada, né? Porque as imensas catedrais construídas com o sangue e o suor das terras conquistadas por espanhóis, portugueses e outros, dizem outras coisas. Igrejas banhadas em ouro, ouro extraído nas costas dos escravos, dos índios, enfim. Toda uma história que é pesada e dolorosa. E sempre que eu entro numa dessas igrejas majestosas e não consigo sentir ali a presença de Deus, mas sinto a reverência por aqueles que deram seu sangue, seu suor, suas dores e sofrimentos para a construção daqueles templos. Recordo-me quando fui a Israel, a Jerusalém especificamente, a época em que era católica, não consegui sentir emoção alguma na famosa igreja, porque era um mercantilismo, era um comércio tão acirrado. A manutenção dessa igreja e os plantões nessa igreja do Calvário eram divididos em várias seitas cristãs, vou chamar seitas, porque era o que era. Gregos, turcos, não sei o que, cada um que tinha um tipo de cristianismo tinha direito a um dia ou a algumas horas ali. E era intenso o comércio, a venda de óleos consagrados, a venda de relíquias, pseudo-relíquias. E aquele comércio intenso, e aquela movimentação, e a gente pagar para colocar a mão na pedra onde Jesus tinha qualquer coisa aí, tudo aquilo me causou uma frieza na alma imensa. Eu não vi e não senti nem Deus, nem Jesus naquele périplo todo. Mas isso é só apenas uma digressão aqui para vocês. Então, Paulo conclui o seu discurso, a sua doutrinação, fazendo uma exortação ao arrependimento de todos os atenienses perante o iminente julgamento de todo o mundo, qual já fora confiada a um homem ressuscitado dos mortos por Deus. E é nesse ponto aí que os gregos se retiram por acharem aquilo uma tolice enorme e não conceberem de maneira nenhuma o entendimento daquela doutrinação. Então, eu ultrapassei aqui vários capítulos, porque eu confesso que eu adoraria saber que vocês compraram esse livro, que vocês estão lendo esse livro, para vocês compreenderem as intensas manipulações que foram feitas em torno da ideia original de Jesus,
em torno da sua mensagem e da sua moral. Quando da descoberta dos manuscritos, eu acho que foi de Qumran ou do Marmot, eu sempre faço confusão entre isso, encontrou-se o Evangelho de Tomé, que eu ia até trazer para mostrar a vocês, mas me faltou, eu realmente não lembrei e deixei para lá. Encontrou-se apenas o texto do Sermão do Monte, o qual Gandhi, ao ler o Sermão do Monte, vai dizer: que pena que os cristãos não seguem o ensinamento moral fantástico que tem naquele sermão. Para mim, é a única coisa que importa realmente. Então, o verdadeiro Jesus, no alvorecer do terceiro milênio, é um Jesus totalmente difícil da gente aceitar, não é? Porque ele se tornou o Cristo, o objeto transcendente da religião cristã, o distante e ardente profeta de Nazaré, que proclamava a iminência do reino de Deus, não significa muito para os novos adeptos. E tampouco significou muito para os adeptos de Alexandria, de Antioquia, de Éfeso, Corinto ou Roma. As Escrituras, inclusive o Velho Testamento, foram examinadas à procura de citações manifestamente adequadas e interpretadas alegoricamente para provar as conclusões alcançadas pelo raciocínio filosófico que a Igreja pretendia. Esse procedimento foi amplamente facilitado para esses grandes pensadores helenistas, já que a sua Bíblia de ambos os testamentos era escrita em grego, língua com a qual eram familiarizados e que podiam facilmente manipular. Não existe nenhum escrito em aramaico vindo diretamente de Jesus. O máximo é esse Evangelho de Tomé, encontrado nesses manuscritos de Qumran. E eles puderam fazê-lo livremente, pois já não havia na época nenhuma voz judaica no cristianismo para soar o alarme. E nós vamos encontrar dentro do cristianismo um forte sentimento antissemítico. Inclusive há aquela coisa de dizerem que os judeus mataram Jesus, gerando por séculos a fio um certo sentimento obscuro contra os judeus, contra o povo judeu. Uma coisa extremamente lamentável. É claro, diz Geza Vermes, eu não sonharia em negar a legitimidade teórica da missão cristã primitiva para o mundo gentílico. Ele concorda que algumas coisas teriam que ser adaptadas. Se o cristianismo não tivesse fixado raízes nas províncias do Império Romano, teria permanecido uma minúscula seita judaica, mais uma de centenas que haviam, sem maiores apelos externos do que o proselitismo judaico comum daquele período final da antiguidade. Pode-se também dizer e argumentar que mesmo Jesus histórico não tivesse intenção de aproximar-se dos gentios. A sua mensagem essencial continha um elemento universalista implícito. E aqui eu botei antissemitismo no cristianismo, porque aqui ele vai discorrer profundamente acerca desse assunto. Mas nós vamos continuando aqui, vendo que a separação linguística e cultural
entre o cristianismo e o mundo de Jesus, a isso deve acrescentar-se outro fator sombrio: o crescente antijudaísmo da Igreja. Permitam-me dar uma breve ilustração, pede licença, Gesa Vermes. O mesmo Jerônimo, o especialista hebreu da cristandade, descreveu o som produzido pelos adoradores judeus na sinagoga como gruindos de porcos e gritos de burros. Aqui está em latim, textualmente, o que Jerônimo diz: grunitus suis e clamor asinorum. Numa direção semelhante, João Crisóstomo, tornado santo, outro contemporâneo de Agostinho, que contribuiu muito para tudo isso, comparou a sinagoga dos judeus assassinos de Cristo a um bordel, um covil de animais selvagens, um precipício e abismo de perdição, adequado a pessoas que só vivem para o seu estômago, não se portam melhor do que porcos e bodes em sua lascívia e glutonaria excessiva. Crisóstomo, o eloquente bispo de Constantinopla, antecipou muitas irrupções antijudaicas de cristãos posteriores, como Lutero, fundador do protestantismo, um antissemita notório, e em alguns aspectos prefigurou a oratória dos nazistas do século XX e as caricaturas perniciosas e vulgares da revista nazista semanal Der Stürmer. Embora o antissemitismo, agora vocês vejam, o que era Jesus? Jesus era um judeu ortodoxo que usava aqueles cachinhos, que usava os teflins, que usava aqueles artefatos quando ia orar, que era respeitoso com as sinagogas, tendo chegado ao ponto de ter uma explosão de ira ao ver a casa do Pai como antro de negócios. E eu me pergunto que se verdadeira a sua história, o que não sentiria ele hoje ao ver os bentinhos, santinhos, o comércio intenso feito à custa de turismo religioso? Tudo isso faz com que as pessoas mais, vamos dizer assim, mais objetivas se afastem das religiões por sabê-las compradas e vendidas a peso de ouro. E aqui Gesa Vermes, no epílogo, vai narrar um sonho lindo que ele tem quando encerrou esse livro. E ele vai dizer o seguinte, e vocês vão me permitir que eu leia o texto inteiro, porque é muito lindo. E eu quero encerrar esse trabalho de forma elevada, porque trata de uma figura que tem permeado as nossas vidas durante todos esses anos, que tem nos trazido conforto nas horas de sofrimento e de angústia. Essa figura que tem servido de farol e de guia para nós nos momentos de desatino e de desafogo, mas que também tem servido de questionamentos muito sérios sobre a sua realidade prática. Mas vou contar o sonho, vou narrar o sonho de Gesa Vermes. Ele diz aqui que atingiu um ponto em que meu papel como historiador chega ao fim. Pregar não é trabalho meu, diz ele. Se apresentei verdades que alguns leitores achem significativas e aplicáveis às suas vidas, a eles cabe escolher como implementá-las. O que segue aqui é, em certo sentido, a consequência dos discernimentos alcançados
ao longo das muitas páginas da nossa indagação, ainda que não deva afetar os seus resultados, já que pertence a um gênero totalmente distinto. Digamos apenas que após muitos anos de trabalho, certa tarde, eu adormeci e também eu tive um sonho. Aqui ele lembra Martin Luther King quando diz I have a dream. Então Gesa Vermes, de maneira muito suave, diz que também ele teve um sonho. Neste sonho, o Jesus real empreendia o retorno após o início do terceiro milênio. Ele me apareceu como um judeu de porte médio, meia-idade e cabelos escuros, de braços fortes e bronzeado carregado de um galileu de Cafarnaum. Seu rosto irradiava uma mistura de sabedoria, simpatia e determinação de aço. Tinha uma voz ressoante e seus olhos penetrantes estavam brilhando. Após 2000 anos, veio explicar-se e falar sucessivamente aos judeus, aos cristãos, aos religiosos que abandonaram a sinagoga e a igreja, e aos homens e mulheres pertencentes a outras fés ou a nenhuma. Então Jesus os saúda dizendo, Shalom, ele saudou os judeus. Esqueçam as mentiras sobre mim. Eu sou um de vocês. Vejam, minha religião é a religião de Moisés e dos profetas. Eu apenas enfatizo a busca do Senhor nosso Deus, que está em tudo que fazemos aos nossos semelhantes, em cada ação humilde e repleta de amor de todos os nossos hoje. Ele parecia surpreso de ver muitos cristãos ali reunidos, embora a multidão não fosse tão grande quanto aquela que saudou recentemente o Papa em Cracóvia, o Papa João Paulo II. E continua Jesus, estou surpreso de ver tantos de vocês se dizerem meus seguidores, apesar de algumas das indelicadas palavras que falei sobre não-judeus. No mesmo grau estou encantado e grato. Sem vocês o meu nome não seria lembrado em todos os lugares. Eu sinto, porém, que devo exortá-los a confiar mais em si mesmos, no seu próprio discernimento. Vocês podem chamar a voz do Espírito Santo, na sua força e na sua bondade. Disseram-lhes para tudo esperar de mim. Eu digo, vocês devem salvar a si mesmos. Comecem já. Vocês podem fazê-lo por si mesmos, pois são filhos do nosso Pai, o único Deus para sempre abençoado. Vocês podem prosseguir com seus ritos, costumes e orações, mas cuidem de não tomar o símbolo pela realidade. Vocês acusaram os meus irmãos os judeus de levarem o Espírito ao pé da letra. Será que não estão fazendo o mesmo? A propósito, vocês podem aprender mais sobre meu eu real em Lucas, Mateus e Marcos, do que em todo o restante do que chamam de Novo Testamento. Eu hoje bem gostaria de ter eu mesmo me dado ao trabalho de escrevê-lo. Em todo caso, vocês também têm de ser verdadeiramente humildes e mostrar amor e respeito por todos, especialmente por aqueles de quem discordamos. Ele voltou-se então para o grupo daqueles que não praticam mais a religião, mas que buscam a verdade, imbuídos de um senso muito forte de busca e conhecimento. Eu os conheço bem e os amo. Vocês me fazem lembrar os publicanos ansiosos por uma palavra amável minha. Como gostei da festa que um deles deu em minha homenagem em Jericó, ou foi da Galileia? Eu os reconheço também pecadores banidos.
Outros como vocês, homens e mulheres, desdenhados pelos piedosos da sociedade, vieram a mim ouvir as minhas palavras e elas mudaram as suas vidas. Reconheçam a sua fraqueza e façam a coisa certa. Arrependam-se e sejam confiantes. Vocês estão perto do reino de Deus. Agora, como na época em que eu estava vivo, o Pai acolhe com mais alegria o filho pródigo que retorna do que o filho que permaneceu convencionalmente e tediosamente bom o tempo todo. E aí Gesa Vermes, com muita graça, diz que então eu fui subitamente acordado pela campainha do telefone. Alguém chamado Jim estava tentando me interessar em novas portas e janelas para a nossa cozinha, oferecidas a um preço de ocasião. Por causa dele, eu perdi o final do meu sonho. Encerramos aqui esses 3 vídeos acerca das várias faces de Jesus, mas eu não estou satisfeita. A minha alegria seria que vocês lessem o livro real, que vocês pudessem dizer, como disse Peter Ackroyd na revista Times, no jornal Times: não há tema mais desorientador e estimulante que a personalidade de Jesus. É uma busca das origens, é a história do cristianismo. Terminamos então e nós ficamos com mais dúvidas do que certezas, porque é próprio de nós, que somos caminhantes nessa via que se chama vida, nos questionarmos, e é muito bom que o façamos. Então desejo a todos muita esperança e fortaleza nos dias que atravessamos. Alguns se apoiarão nele, outros se apoiarão em outros avatares, em outras figuras que lhes console, que lhes conforte. Para aqueles que não têm figuras prediletas para confortá-los, confortam-se com os livros e o conhecimento. Confortam-se com a moral deixada no Sermão da Montanha. A todos, muito obrigada e até qualquer hora.